Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Núcleo de Formação Filosófica, dessa vez aqui sobre Introdução à Crítica da Razão Pura de Kant. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto aqui não é filosofia. Deixa eu te mostrar aqui qual vai ser o nosso itinerário nos slides. Para dar conta desse livraço, vou passar por 4 etapas, tá? Vamos discutir a possibilidade da física como ciência, a possibilidade da metafísica como ciência, a relação entre esses dois problemas e como são possíveis juízos sintéticos a priori. Talvez tenha vários palavrões sobre os quais você nunca ouviu falar ou se ouviu não entendeu. Mas está no início da aula, você não precisa entender ainda, certo? Enquanto você não entende, deixa eu te explicar qual é o contexto dessa aula e enquanto isso você coloca aqui nos comentários qual é o seu nome, da onde você fala e se você é João de Barro ou Beija-Flor, tá? Só lembrando o seguinte, essa aula aqui, ela está dentro de um curso maior chamado Do Iluminismo aos Marxismos. Nós já preenchemos o módulo 1 desse curso, que foi sobre iluminismo. Nós falamos lá sobre o que é o iluminismo, o que é a razão iluminista, sobre iluminismo francês e Voltaire, falamos sobre Rousseau, Olympe de Gouges, falamos sobre os iluminismos inglês e alemão, falamos sobre os iluminismos atuais, principalmente os iluminismos pegando ali de um brasileiro e de um estadunidense, e falamos sobre o panorama como um todo. Até agora, nós estamos no segundo módulo, que é o módulo só sobre Immanuel Kant. Nós falamos sobre Kant, a biografia dele, falamos sobre David Hume, a aula passada, e hoje falaremos sobre a crítica da razão pura. Eu decidi, na aula de hoje, dividir a crítica da razão pura em 2 aulas. Na aula de hoje eu falarei só sobre o problema da crítica da razão pura. Vocês vão ver, já é complicado o suficiente, mas eu já explico mais. Só lembrando o seguinte, essa aula não é gratuita, essa aula é disponível. Ela é disponível porque ela é bancada pelos nossos Joões de Barro. O Peterson foi lá no Instagram me corrigir dizendo que eu estava errando na língua portuguesa, falando Joões de Barro, quando o correto é Joões, e ele está certo. Obrigado, Peterson, pela correção. Os nossos Joões de Barro, ou seja, aqueles membros que ajudam a construir a casa, aqui, o Núcleo de Formação Filosófica, bancam essa aula. A aula acontece, fica disponível durante um tempo no YouTube, depois ela fica exclusiva para os Joões de Barro no Núcleo de Formação Filosófica. Lá você tem 5 trilhas que te ajudam a construir o repertório filosófico necessário para você entender os filósofos. Nós acreditamos que filosofia não é apenas sobre filosofia. Por isso, além da trilha de filosofia propriamente dita, e aqui onde nós abrigamos o curso do Iluminismo aos Marxismos, além dela, aliás, sobre ela, recebi um comentário excelente lá no Instagram, que eu até fiz questão de compartilhar. A pessoa falou, que aula excelente, mais uma vez o INEF de parabéns.
aprendendo de forma integrada iluminismo, David Hume, Voltaire, Kant, romantismo, idealismo, marxismos. Eu buscava fazer relações, pois geralmente na universidade aprendemos muito superficial e fragmentado. Com o INEF, essa integração está em construção, um alargamento de pensamento. Bom, é isso, esse é o nosso propósito, é integrar os saberes e não partir da premissa de que você tem que aprender isoladamente, certo? E aí tem a trilha de pensamento crítico, que é a trilha de argumentação, propriamente dita, tem a trilha de literatura, que te ajuda a ler livros difíceis, clássicos, canônicos. Sobre ela, inclusive, tem um comentário recém colocado lá na plataforma. A pessoa falou, o Rian, eu sei que eu buscaria por conta própria esses recursos, se necessário, mas imagina quanto tempo eu não levaria de um ponto de vista individual. É exatamente esse o propósito da plataforma. Você pode aprender o que você quiser do ponto de vista individual. Você pode aprender sânscrito, chinês, né? Você pode aprender qualquer coisa. O negócio é em que tempo você vai aprender, gastando que dinheiro você vai aprender. Entende? Por isso que a gente também coloca trilhas de técnicas de estudos para você aprender a ler os livros propriamente, trilhas de ciências, onde eu coloco cursos de história também, inclusive com o auxílio de outros professores, o professor Daniel Gomes de Carvalho, que é professor universitário da UNB, tem um curso exclusivo lá para vocês, membros Joões de Barro. Tudo isso por apenas menos que uma pizza por mês, R$ 49,90 mensais. Você tem acesso anual a todas essas trilhas. E não é um curso, são mais de 20 cursos disponibilizados para você aprender filosofia da melhor maneira e apoiar o nosso projeto aqui e disseminar a filosofia para o máximo de pessoas possível. Eu fiz questão de colocar esse comentário aqui, porque pode ser o seu caso também. A Vivian deixou eu compartilhar o comentário dela. Ela falou que iniciou um processo de transição de carreira para psicologia analítica. E apesar do grande gosto, ela está dizendo que é rasa no conteúdo das ciências humanas. Portanto, ela veio iniciar esse estudo para construir essa base no novo caminho. Quantos de vocês estão na mesma situação? Estão querendo aprender filosofia, mas ainda se julgam rasos? E ela falou assim, eu fico feliz em saber que meu comentário pode ser inspirador aos outros. Sinta-se à vontade para compartilhar. Sua didática tem me trazido muita clareza e apazigua muito minha sensação de atraso no conhecimento. Eu estou amando a forma como induz a construção do raciocínio e compreensão. Será um prazer contribuir um pouco mais. Então, se você se identifica com a mesma história aqui da Vivian, considere ser nosso João de Barro. Considere ajudar a construir a nossa casa. O link está aqui no comentário, tanto ao vivo quanto fixado, e venha conosco. Certo? Agora, meus amigos, deixa eu ir aí para ver quem está aí comigo. Quem está ao vivo, quem deu um oi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pablito vem com as melhores frases sempre. Pablito escreveu... Cadê? Tá aqui. Boa noite, professor. Falando aqui do Rio do Sul. Frio pra caramba, mas pode vir que eu tô quente. Eu tô cante. Jaicos, boa noite, professor. Mais um gaúcho aqui, com seus juízos sintéticos a priori preparados para a nossa aulinha de Kant. Boa, Jaicos. Rafael, nosso beija-flor raiz aqui. Ulisses, beija-flor lá de Brasília. Joaquim. Boa noite a todos. Desejo força para o que virá hoje. Tem que ter força, tem que ter concentração. Paulão do Cap, lá de Itapuaçu do Rio. Boa noite a todos lá de Ouro Preto. Fala Ione. O Ricardo fala de São Bernardo do Campo, de São Paulo. Ele é de João de Barro também. A Ivone, a nossa Joana de Barro, lá de Curitiba. A Anitta é Joana de Barro, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Vitor, lá de Luanda, ansioso por essa aula. Muito bom. Lorena Camargo, lá, Joana de Barro, lá de Curitiba. Edson Marques, João de Barro, lá de Vitória. Maria Silvia, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. João de Barro também, Joana de Barro. Arildo, lá de BH, Beija-Flor Raiz, boa Arildo. Tiagão, lá de São Paulo. João de Barro retomando a forma antiga, o Tiagão estava sumido, Tiagão. Seja bem-vindo, você faz falta, viu? Renato de Araújo, João de Barro de São Paulo. Filomena, boa noite. Marcelo Tavares, boa noite. Teodora, lá de Guarulhos. Luciano, Fabiano, Juliano Freitas, lá de Lusiânia, Goiás. Ângelo Rodrigues, lá de Salvador, Bahia. Hoje eu tô Ângelo, amanhã eu não sei. Amanhã você pode estar Diábulo.
João Geraldo, boa noite, João de Barros, São Paulo, parabéns pelas suas aulas e demais apresentações. Muito obrigado, João. Fabrício Leal, tô em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Sempre um prazer assistir a aula do Vitor, ainda mais de um pensador tão desafiador. Boa. Negócios Cash, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Excelente. André Damiani, Dona de Barro lá de Saquarema, no Rio. Entendi, Ryumi. Agora pode vir Cante. Boa noite, Beija-Flor aqui. Edivaldo, da UFPI. Boa, Edivaldo. Boa noite, Luciano lá de Olinda, de Pernambuco. Bora entrar na barca do Caronte. Cante explode a cabeça. Não, na barca do Caronte é quando você morre. Você não vai morrer aqui, não. Vai explodir a cabeça viva. Foi o Fabrício que falou, vivo. Annelise, Joana de Barro, Zé Silva, João de Barro Novato, lá de Campina Grande. Boa noite, José. Sérgio Silva, João de Barro, lá do Rio. Iago, lá de Olinda, Pernambuco. Ele é peregrino. Não sei o que é um peregrino. O que é um peregrino? Eu sei o que significa a palavra peregrino, só que, obviamente, você não está usando a palavra num sentido usual, né? Edivaldo, Simone, filhote de João de Barro. Comprei o curso do Iluminismo. Sou o quê? Filhote de João de Barro. É isso. É isso. Boa. Silvio Suzarte. Lá de Maranhão. Boa. João de Barro também. Sérgio, lá de Recife, Pernambuco. Maria Luciene, lá de Niterói. E os Luciene e Sérgio. É um casal de marido e mulher? É isso? É isso? Adriano do Amaral, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Edson, Beija-Flor assíduo. Boa. Lá de Indaiatuba. Cuian, lá de Laje, Santa Catarina. Juiz de Fora, João de Barro, Vanderleia. Beta Al. O curso do Iluminismo tem quanto tempo de acesso? Anual também. Anual também. Joana Rita Souza, nossa Jurema das antigas. Lá de Joana Rita de Barro Souza. É isso. Tem que botar de barro, porque quando bota D é sinônimo de nobreza, né? Vitor Lima é pobre. Vitor de Lima é rico. Rogério Rodrigues, lá de Morada Nova, Ceará. Morada Nova, pertinho de Limoeiro do Norte. André Vinícius, lá de Salvador. Qual a diferença entre João de Barro e Beija-Flor? João de Barro é membro financiador do núcleo. Beija-Flor é só quem vê valor no que nós fazemos e espalha o pólen por aí. Compartilha os nossos conteúdos, curte os nossos vídeos, assiste às aulas, mas ainda não está preparado ainda para ser João de Barro por qualquer motivo. Joseph Jordan. Eita. Boa. Alessandra, membro nova. Bom estar aqui. Bem-vinda, Alessandra. Sônia, lá de São Paulo. Moisés, Washington, Marcelo. Flávio, tá aí também. Boa. Adeilson, lá do Pará. Excelente. Lilian, Natal. O Brasil todo tá aí reunido, né? De norte a sul. Pará, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Maravilha, vamos lá. Agora, pessoal, como na aula passada a internet deu uma devagada, né? Assim, eu tive que regravar a aula só para os Joões de Barro, lá na plataforma. Até que ficou melhor, né, a aula. Ficou mais curta, ficou mais direto ao ponto. Mas a partir de agora eu vou começar a gravá-la no meu computador também, tá? Para caso a internet dê pau, a gravação aqui no meu computador continue ok. Certo? Vamos fazer dessa maneira aqui, tá? Então, vamos lá. Começar a gravar aqui. Agora sim. Seja bem-vindo à aula de Introdução à Crítica da Razão Pura do Kant. Essa aula nós falaremos sobre a parte 1 da Crítica da Razão Pura. E aqui eu quero introduzir para você o conteúdo. O escopo dessa aula é o seguinte. Nós vamos falar sobre a CRP, a Crítica da Razão Pura, e eu vou falar sobre o problema central a que ela responde. Na aula seguinte eu vou falar sobre a solução proposta do problema. Ou seja, o conteúdo propriamente do livro e as suas subdivisões e os seus conceitos principais vai ser a próxima aula. Nessa, eu quero que você entenda o problema. Se você não entender o problema, é muito improvável que você entenda a solução. Portanto, nós vamos nos concentrar numa pergunta técnica, mas que você, ao final da aula, vai entender. Como são possíveis juízos sintéticos a priori?
Você não sabe ainda o que é juízo, você não sabe ainda o que é sintético, você não sabe ainda o que é a priori, talvez, mas você saberá ao final dessa aula e saberá como tudo isso se relaciona por uma questão que vai para além da filosofia e vai, inclusive, é uma questão que fundamenta o modo como a gente compreende a ciência hoje, o que tem tudo a ver com o dia a dia. Então, na aula próxima, nós entenderemos o que Kant quer dizer com o seu conceito de transcendental, a partir do qual a sua solução se constrói, a solução a esse problema que ele coloca. E a bibliografia, muita atenção. Eu mudei recentemente, não estava na bibliografia principal, mas eu incluí isso aqui porque eu quero divulgar o nome do professor Mário Ariel Gonzalez Porta, tá? E aqui muita atenção. Esse é um dos melhores especialistas em Kant de todos os tempos, tá? E ele não é brasileiro, embora dê aula no Brasil, na PUC de São Paulo. Ele é uruguaio, se eu não me engano, mas ele já está no Brasil há muitos anos, de modo que o português dele é fluente, ele escreve em língua portuguesa. E se você quer ter acesso a Kant de modo didático, você precisa conhecer o professor Mário Ariel Gonzalez Porta, que escreve não só sobre Kant, escreve sobre Husserl também, escreve sobre Cassirer também. Então, o primeiro livro do professor Mário Ariel Gonzalez Porta, em que ele introduz a filosofia kantiana, é um livro chamado A Filosofia a partir de seus problemas. Esse livrinho aqui. A Filosofia a partir de seus problemas. Nesse livro, é um livro sobre metafilosofia. É um livro sobre o que é filosofia e como ensinar filosofia. E no final do livro, ele dá 2 exemplos de como ensinar filosofia, em que ele aborda a filosofia a partir dos seus problemas, do Kant e do Ernst Cassirer. E, portanto, aqui que ele introduz, pelo menos divulga para além do âmbito das suas aulas, como ele aborda o Kant. E é um roteiro didático excelente, que eu ainda não tinha mencionado na aula prévia que eu fiz sobre o Kant e eu quero mencionar hoje. E você que assistiu a aula do Kant que eu fiz lá em 2020 vai ver o quanto ele facilita ainda mais o caminho para entender o que é o Kant. Este ano, o professor Mário Ariel Gonzalez Porta lançou O Pensamento de Immanuel Kant, aqui pela editora Academia Monergista. Ele está coordenando essa coleção e haverá introduções a outros filósofos, ao René Descartes, ao Dilthey, ao Heidegger, ao Husserl, ao Kierkegaard. Ele fez aqui sobre o Kant e vai fazer também sobre o Husserl e sobre o Heidegger. Eu comprei aqui o do Kant, eu ainda não li todo, mas eu percebi pelo índice que ele expande o que ele havia feito aqui. Portanto, apesar de não ter lido, recomendo altamente. E já vi que ele coloca alguns gráficos aqui de como entender a obra, o que deve facilitar ainda mais a compreensão, tá? Então, a bibliografia básica, para entender a crítica da razão pura no seu problema, qual é o problema que ela responde, o que já é 80% do caminho, na minha concepção, é o professor Ariel Gonzalez Porta. O professor Ariel Gonzalez Porta tem um curso gratuito no YouTube, tá? É só colocar o nome dele, você vai dar uma olhada lá. Conheça esse professor. Ele é professor da PUC de São Paulo, tá? Conheça esse cara, você precisa conhecê-lo. Bom, dito isso, vamos começar do ponto 1. Falar sobre a crítica da razão pura e o problema que ela responde, a grande questão a que ela responde, é entender uma ligação interna que há entre duas perguntas que, a princípio, parecem ser independentes, mas não são. Qual que é? Como é possível a física e a matemática como ciências? E como é possível a metafísica como ciência? Como é possível... Eu vou tirar a matemática para facilitar e vou colocar só a física. Como é que a física é possível como ciência? E como é que a metafísica é possível como ciência? Olha, nós precisamos então investigar o que é física, o que é ciência e o que é metafísica. Tá? Entender como essas duas perguntas se ligam é entender qual é o problema que o Kant está respondendo. Essa é a hipótese aqui. Vamos começar então da possibilidade da física como ciência. Tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa investigar o que é ciência para o Kant. Certo? E o modelo no qual o Kant se inspira é o modelo que a gente chama de ideal racionalista de ciência. Tá? É o modelo ideal racionalista de ciência. Você precisa saber que o Kant inicia a sua formação em física
pelo contato com duas grandes teorias físicas do mundo germânico no seu tempo. Qual que é o tempo do Kant? É o século XVIII. Né? Quais são esses dois modelos? O modelo de Descartes e o modelo de Leibniz. Essas duas físicas, a do Descartes e a do Leibniz, disputavam entre si para explicar os fenômenos físicos. Mas apesar da disputa, elas tinham algumas premissas em comum. O Kant abandona essas duas físicas e progressivamente adere ao modelo de Newton, como bom iluminista que é, mas ele não abandona as premissas comuns, tanto a Descartes quanto a Leibniz, certo? Ele não abandona. E é isso que a gente precisa entender aqui. O que são essas premissas, né? Então, o modelo da física newtoniana é o modelo que o Kant adota, como bom iluminista, que é um ideal empírico. Nós vimos isso quando nós vimos ali o módulo de iluminismo inteiro. Só que o Kant, apesar de não adotar o ideal racionalista de ciência, que é o ideal de Descartes e Leibniz, ele concordará com duas premissas básicas desse ideal de ciência e as aplicará ao modelo da física newtoniana. Que ele está querendo dizer com isso? O que é, então, ciência para o Kant? E aí, olha um pouco aqui para mim. Primeira premissa, de acordo com esse ideal racionalista de ciência, que não é o nosso, tá? Não é o nosso atual. É o ideal racionalista de ciência do século XVIII. Ciência é um conhecimento do que é universal e necessário. Certo? Ciência é o conhecimento do que é universal e necessário. O que é universal? Universal é aquilo que vale em todos os tempos, em todos os lugares. É aquilo que não comporta exceção. Universal. Necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Universal é aquilo que vale em todos os tempos, em todos os lugares. Necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Isso implica dizer que ciência é um conhecimento demonstrativo, por causas, por razões. Olha, falar em ciência não é falar de um mero saber de como a realidade é. Falar de ciência é falar de um saber de por que a realidade é como é. Nota a diferença? Uma coisa é você descrever a realidade tal qual ela se apresenta. Outra coisa é você explicar a realidade em todas as suas conexões. E conexões universais e necessárias. Ciência, então, não é só constatar o que é a realidade, é explicar por que a realidade é como é, nos seus elos necessários e universais. Esse é o modelo de ciência racionalista aqui. A segunda premissa, que tanto Descartes quanto Leibniz partilham, ainda que discordem de outros aspectos, é que física e metafísica estão vinculadas. Se a metafísica descreve a realidade de uma maneira, então a física, inclusive por meio de seu instrumento, que é a matemática, precisa estar de acordo com os seus preceitos. Isso implica dizer que se a metafísica trabalha com uma noção de universalidade e necessidade, então a física também tem que trabalhar. Certo? Em grande medida, Descartes e Leibniz discordavam quanto à sua física, porque a metafísica da qual eles partiam era diferente. Como as duas estavam vinculadas, eles não podiam concordar. Certo? E que o Kant faz, então? O Kant adota a física do Newton, e não a do Descartes, e não a do Leibniz, mas ele não renuncia a essas duas premissas. Ciência é ciência do universal e do necessário, e a metafísica está vinculada à física. Certo? Isso quer dizer que, ainda que o modelo de ciência do Newton, isso nós vimos quando estudamos Descartes, seja um modelo de raciocínio empírico, majoritariamente, e o Newton fala isso textualmente, a minha ciência é uma ciência empírica, o Kant vai ler a física do Newton como um conhecimento universal e necessário. Universal e necessário. A física do Newton é um conhecimento universal e necessário. Certo? Entendeu isso? Entender essa concepção da qual parte Kant de ciência é basilar. Se Kant partisse de outra concepção de ciência, não haveria o problema da crítica da razão pura. Não haveria. Se Kant tivesse a nossa concepção atual de ciência, que não exige que o conhecimento seja universal e necessário, a crítica da razão pura não teria por que existir. É essa a questão, tá?
Primeiro ponto estabelecido. Agora vamos explorar mais o que significa conhecimento para o Kant. Tá? O que é o conhecimento para o Kant? Como está aqui escrito no slide, tem dois tipos de conhecimento para o Kant. O conhecimento empírico e o conhecimento não empírico. E aqui eu quero falar um pouco sobre eles para você. Empírico é o tipo de conhecimento que necessita de empiria. Traduzindo do grego, experiência. Aquilo que diz respeito aos sentidos. Esse conhecimento é expresso por juízos do tipo Vitor é professor, Joana é portuguesa, existem 5.000 espécies diferentes de insetos no mínimo. Ou seja, todos esses exemplos são de conhecimento empírico, certo? Ou seja, eles precisam que eu olhe para o mundo, que o mundo afete meus sentidos para que eu saiba o que eu estou dizendo. Vitor é professor, eu preciso saber quem é o Vitor no mundo empírico. Joana é portuguesa, eu preciso saber quem é Joana no mundo empírico. Existem 5.000 espécies diferentes de insetos no mínimo, eu preciso olhar para o mundo e catalogar os insetos que há. É um conhecimento do mundo empírico. Existe conhecimento empírico. O conhecimento empírico, o Kant denomina a posteriori. Por que a posteriori? Porque dependem da experiência para se estabelecerem. Eles só podem ser estabelecidos após a experiência, certo? Por isso, a posteriori. A posteriori, portanto, é uma expressão que indica o tipo de conhecimento sobre o qual nós estamos falando. A posteriori é o tipo de conhecimento empírico. Nota isso. Mas existe também o conhecimento não empírico. E o conhecimento não empírico é o tipo de conhecimento que não pode ser adequada e suficientemente fundado na experiência. O que isso significa? Nota que, a princípio, o conhecimento não empírico é definido de um modo negativo, né? Ele é um conhecimento não empírico. E é aquele que não pode ser apenas empírico. Por que a definição dele é negativa? Ou seja, a definição não é por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele não é. E aqui eu quero muita atenção da sua parte. Muita atenção da sua parte. Lembra que nós vimos na aula passada, quando nós íamos estudar David Hume, que a experiência comporta limitações ao conhecimento? Você lembra disso? Eu vou te lembrar aqui, então, rapidamente. Por meio da experiência, nós podemos dizer como se comportam as coisas. É ou não? Por meio da experiência, nós podemos dizer como se comportam as coisas. Nós podemos, com o máximo de minúcia possível, o máximo de detalhes possível, descrever a realidade, certo? Tal qual a realidade aparece a nós, aos nossos sentidos. A experiência permite que nós descrevamos como se comportam as coisas. Mas o que a experiência não pode fazer? A experiência não pode dizer por qual motivo as coisas se comportam como se comportam e não de outro modo. A experiência permite dizer como as coisas se comportam. Agora, por qual motivo é desse jeito e não de outro? A experiência para aí. Ou seja, eu não posso atingir pela experiência a necessidade das coisas. Necessidade é quando algo não pode ser diferente do que é. Eu consigo olhar para você e descrever você do modo como você é. A experiência me dá acesso a isso. Mas eu não posso dizer por que você é como é, só pela experiência. A experiência não me dá a necessidade. Percebe? Nós vimos isso na aula passada. A experiência também diz como as coisas se comportam até agora. Certo? A experiência pode, inclusive, coletar muitos casos passados. Muitos. Até agora aconteceu assim. Isso a experiência pode dizer. Só que a experiência não pode dizer como as coisas se comportarão no futuro e em outras circunstâncias que nós desconhecemos. Dito de outro modo, a experiência não permite estabelecer universalidade. Nota? Nós falamos sobre isso na aula passada. No máximo, nós podemos, por meio da experiência, catalogar casos passados, bem observados, bem descritos, e dizer como eles aconteceram. Agora, com base em como eles aconteceram, dizer que eles acontecerão no futuro é um salto. Esse salto a experiência não permite dar. Lembra do caso do peru de Natal, que jurava, com base nos casos passados,
que o fazendeiro o amava, até que um dia o fazendeiro chega, em vez de o alimentar, decepa a sua cabeça. Casos passados não implicam casos futuros. A experiência, no máximo, nos dá casos passados. Por isso que ela não trabalha com universalidade. Percebe? Sendo assim, caso haja algum conhecimento necessário e universal, esse conhecimento não pode ser empírico. Concorda? Não pode ser empírico. Esse conhecimento universal e necessário, o Kant chama de a priori. Percebe? A posteriori, portanto, é o conhecimento empírico. A priori é aquele conhecimento que não pode ser empírico. Por quê? Porque o a priori tem a pretensão de ser universal e necessário. Nós já vimos que a empiria não permite universalidade e necessidade. Essa é a base do vocabulário a posteriori e a priori. A posteriori, empírico. A priori, não empírico. Por que não empírico? Porque tem a pretensão de ser universal e necessário, e tudo que é empírico não é universal e necessário. Entende isso? Isso é muito importante para você entender. Se você não entendeu, volta o vídeo. Volta o vídeo. Porque isso é importante, tá? Bom, com base nisso, vamos estabelecer aqui a possibilidade desse conhecimento a priori. Dada a minha explicação aqui, eu ainda não disse que ele é possível. Eu disse que ele tem a pretensão de ser universal e necessário, certo? Vamos ver se ele é possível mesmo. E aí vamos seguir um raciocínio aqui, né? O raciocínio é o seguinte, ó. Ciência, a definição aqui que nós estamos trabalhando, é conhecimento do universal e do necessário, certo? A física newtoniana é uma ciência. Logo, a física newtoniana é o conhecimento do universal e do necessário. É ou não? Tá acompanhando? Faz sentido, não faz? Faz. Segundo raciocínio, então. Conhecimento universal e necessário não pode ser empírico, mas a priori. Acabamos de estabelecer por quê. Certo? A física newtoniana é conhecimento do universal e do necessário. Já havíamos estabelecido ali em cima. Logo, a física newtoniana é conhecimento a priori. Entende? A física newtoniana é conhecimento a priori. Mas se a física newtoniana é possível enquanto ciência, e isso era evidente tanto no tempo do Kant quanto no nosso tempo, devido ao sucesso de predição, né, e explicação da teoria da física newtoniana, então isso quer dizer que o conhecimento a priori é possível. Concorda? O conhecimento a priori é possível. Pelo raciocínio que eu acabei de estabelecer. Não é só o conhecimento empírico que é possível, a priori também. E a física newtoniana é um exemplo. Ela estabelece, ao que parece, juízos, proposições e enunciados que valem não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo. Não só no tempo atual, mas em qualquer tempo. Certo? E tem que ser do modo como é. Não pode ser de modo diferente. Ainda que Isaac Newton não tivesse descoberto, materializado a física tal qual ele a materializou, ainda assim ela seria válida. Não é que ela começou a ser válida só no século XVIII, né? 17, 18, quando ele a formalizou. Não, não. O mundo, o universo, a realidade sempre foi assim. Em todos os tempos. Né? No início, no meio e provavelmente será no fim. Portanto, se trata de um conhecimento universal e necessário. Certo? É um conhecimento a priori. É um conhecimento a priori. Entende isso? Entende o raciocínio? Uma vez que você entende isso, fica a perplexidade. Tá, mas eu entendi o raciocínio para dizer que a ciência, a física newtoniana, é a priori no sentido de que ela é universal e necessária, ela vale em todos os espaços e tempos. Ela tem que ser assim, não de outro modo. Eu entendo isso. Mas ainda me parece que ela é empírica. Ainda me parece que ela é empírica. Ela se baseia nos sentidos, né, nas experiências. O próprio Newton dizia isso. Portanto, tem uma perplexidade aqui. Guarda essa perplexidade, porque ela faz parte da construção do problema, tá? Mas ela é possível. Ela é possível. Agora a gente precisa examinar a possibilidade da metafísica. A física é possível como ciência e a física newtoniana é um exemplo. Vamos investigar o que é a metafísica aqui, então. O que é a metafísica para o Kant?
Olha, a metafísica para o Kant parte de um ideal de metafísica racionalista. O que é a metafísica racionalista? No mundo moderno, ela tem como principal expoente, ou primeiro expoente, melhor dizendo, o Descartes, lá nas suas meditações metafísicas. O que são as meditações metafísicas do Descartes? O que são as meditações metafísicas do Descartes? Olha, as meditações metafísicas do Descartes são uma tentativa, um procedimento de colocar perguntas que excedem os limites da experiência. Descartes se pergunta pela existência de Deus, por exemplo, sem recorrer à experiência para provar a existência de Deus, inclusive. Descartes se pergunta pelo que ele chama de cogito, e o cogito não é redutível ao mundo extenso, e, portanto, à experiência. O cogito, o eu, né, o eu penso, é algo do âmbito além do mundo empírico. A metafísica racionalista, portanto, estabelece um conhecimento puramente racional. O que isso quer dizer? É um conhecimento com base estritamente na razão pura. O que isso quer dizer? O que é a razão pura? O que é o puramente racional? Isso tudo quer dizer o seguinte: tudo quer dizer que a metafísica racionalista, tem a pretensão de falar sobre a realidade sem recorrer ao que é empírico, recorrendo única e exclusivamente aos raciocínios puros. Né? Puro quer dizer não recorrendo ao que é empírico. Isso que é metafísica no Kant. Tá? É isso que é metafísica no Kant. É um procedimento de colocar perguntas que excedem os limites da experiência. É um conhecimento do puramente racional. É um conhecimento com base na razão. Certo? Conhecimento com base na razão. Na época do Kant, a metafísica, enquanto ciência do conhecimento universal e necessário que transcende toda a experiência possível, estava em voga. A metafísica era uma ciência. Era uma ciência de um conhecimento universal e necessário. E esse conhecimento universal e necessário ia para além de toda a experiência sensível. Essa confiança na metafísica tinha base numa confiança na razão, típica do século iluminista, né? Século XVIII. E a confiança na razão tinha base na confiança na matemática. Como assim a confiança na matemática, Vitor? A matemática demonstra os seus teoremas com base não na experiência. Tem algum matemático aí? Coloca aí nos comentários. A matemática demonstra os seus teoremas com base na razão pura. Certo? Ela não precisa... não confunda o seguinte, né? Como é que eu aprendo o que é o número 1, o número 2, o número 3? Eu aprendo o número 1 com a tia me mostrando que isso aqui é uma caneca. Aí eu aprendo que é o número 1. Eu aprendo que é o número 2 com a tia me mostrando 2 livros. Então eu aprendo que é o número 2. Não. Assim é como os seres humanos aprendem a ideia de número 2, a ideia de número 1. Isso não significa que o número 1 seja essa caneca, que o número 2 sejam esses 2 livros. Entende? Uma coisa é o modo de aprendizado, outra coisa é o que é a coisa. A matemática estabelece seus raciocínios de modo puro. Quem estuda matemática de nível superior aí sabe disso. Você, no máximo, pega por auxílio alguns sinais gráficos que você escreve no papel, digita no computador, mas não confunda os sinais gráficos que você utiliza para entender os raciocínios com os próprios raciocínios. Os raciocínios são estritamente de razão pura. Certo? A matemática é desse âmbito. Bom, se a matemática consegue estabelecer os seus conhecimentos com base exclusivamente na razão pura, por que não poderia fazer o mesmo a metafísica? Entende? Por que não poderia fazer o mesmo a metafísica? Essa é a questão. A metafísica, portanto, a metafísica racionalista pretende conhecer a realidade última por meio exclusivamente da razão pura. Em outras palavras, o que a metafísica racionalista pretende é estabelecer um conhecimento a priori, universal e necessário, por meio da razão pura. É isso. A metafísica tem essa pretensão porque ela tem uma confiança extrema na razão. E a confiança extrema da razão não é infundada. Nós já temos o conhecimento milenar que se utiliza da razão pura para estabelecer os seus conhecimentos e vem funcionando muito bem, que é a matemática. Entende? Essa é a questão.
Então, você entendeu o que que é ciência? Você entendeu o que que é metafísica? Ciência é um conhecimento do universal e do necessário. O universal e necessário é um conhecimento a priori. A priori é aquele conhecimento que não pode ser explicado única e exclusivamente pelo que é empírico. Por quê? Porque o que é empírico é incapaz de fornecer algo universal e necessário. Certo? A física newtoniana parece estabelecer juízos, proposições, enunciados sobre a realidade que são universais e necessários. Portanto, a física newtoniana é uma ciência. Só que ela parece se basear muito na empiria. E essa é a perplexidade. A segunda perplexidade é que a metafísica, o que é a metafísica? É aquela ciência do conhecimento universal e necessário que transcende toda a experiência possível. A metafísica visa estabelecer um conhecimento universal e necessário por meio da razão pura, assim como a matemática faz. Essa é a pretensão da metafísica. Certo? Agora, como é que é possível estabelecer um conhecimento universal e necessário só por meio da razão pura? Essa é uma perplexidade. É possível fazer isso? E aí, uma vez que você entendeu esse raciocínio até agora, eu quero que você entenda a relação entre esses dois problemas. Então vamos lá. A semelhança é que tanto a física, aqui o que representa a ciência, né? A física newtoniana, quanto a metafísica racionalista, pretendem estabelecer conhecimento a priori. O que é conhecimento a priori? É o conhecimento universal e necessário. Qual que é a diferença? A diferença é que a física é aceita pela comunidade científica e é confirmada pela experiência, enquanto a metafísica é uma eterna disputa. Essa é a grande diferença. Né? Essa é a grande diferença. Qual que é o impasse, então? Assim, algo não pode ser ciência apenas porque é baseado na experiência. Você poderia dizer, então, a diferença, então, é que a ciência é baseada na experiência, por isso que ela tem concordância. Cara, mas espera. Algo não pode ser ciência porque é baseado só na experiência. Lembremos, a experiência não infere universalidade nem necessidade. Tá, mas algo também não pode ser considerado uma ciência porque não é baseado na experiência, como é o caso da metafísica, né? Então, assim, a possibilidade da metafísica, a dificuldade da metafísica se estabelecer, não se dá apenas porque ela não se baseia na experiência, como você poderia, a princípio, pensar. Ah, Vitor, a ciência ela tem ampla concordância porque ela se baseia na experiência. Não, peraí. Não, 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 não. Claro que não. Vários conhecimentos se baseiam apenas na experiência e não tem ampla concordância. Por exemplo, as pseudociências, por exemplo, as candidatas à ciência, por exemplo, o conhecimento prático, né? O conhecimento da minha avó, da sua avó, da minha mãe, o seu conhecimento de vida, todos eles se baseiam em experiência. Isso não significa dizer que eles têm ampla concordância, que eles, né? Não. Né? Não, não, não. Então, a metafísica não tem ampla concordância porque ela não é baseada na experiência. Não. Ser baseado na experiência não é uma condição necessária para ter ampla concordância. Não é. Não é. Então, esse é um impasse, assim. O que faz, então, o que impede, o que parece impedir a metafísica de ser uma ciência de fato? O que impede? Me parece que a física já conseguiu. Só que tem uma perplexidade. Me parece que ela conseguiu reivindicando se basear apenas na experiência. Mas eu já sei, teoricamente, que se basear apenas na experiência não dá universalidade e necessidade. E, no entanto, aquilo sobre o que ela fala é universal e necessário. Puxa, mas a metafísica também pretende ser universal e necessária e tem muito menos sucesso que ela. E eu já sei também que não é exatamente porque ela não se baseia na experiência, porque não basta se basear na experiência. Percebe? A perplexidade se colocando na sua cabeça e a união entre a possibilidade das duas, tanto da ciência quanto da metafísica aqui. Bom, se você está entendendo isso, se você está acompanhando o meu raciocínio, caiu aí rapidinho, né? Mas agora já deve ter voltado. Se você está acompanhando o meu raciocínio, então vem para cá para a formação do problema propriamente dito, da crítica da razão pura. Mas nota, ele parte de duas perplexidades. Como é possível a ciência enquanto física newtoniana e como é possível a metafísica. Entendeu até agora? Coloca aqui nos comentários. Se você não entendeu, eu quero explicar para você o que você não entendeu. Estou muito preocupado se você está me acompanhando.
Cadê? Todas as perguntas que se referem à crítica da razão pura propriamente ao livro, eu não vou responder agora. Não é sobre isso a aula ainda. A aula é sobre o problema. Eu quero saber se você está entendendo o problema. Está entendendo o problema? A formulação dele até agora? Até agora? Ou tem alguma coisa que você não está acompanhando? Até agora, você está acompanhando o raciocínio. Sim ou não? Tá. Até agora o raciocínio está sendo acompanhado. Certo. A matemática se criou regras. Será que para a metafísica racional precisaria regras? Talvez. 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 Beleza. Agora vai entrar a parte mais difícil, tá? Eu só queria agora que você alcançasse o vocabulário no qual o Kant está trabalhando. Eu já inseri para você o que ele entende por ciência. Eu já inseri para você o que ele entende por metafísica. Eu já inseri para você o que ele entende por a priori e a posteriori. São vocabulários muito importantes para você entender o que vem a seguir. Tá? O que é metafísica? A Simone pergunta. Vamos lá. É muito importante você saber o que é isso. O que é metafísica para Kant? Rapidamente, aqui no slide. O modelo de metafísica para o Kant é o modelo racionalista de metafísica. Que modelo é esse? É o modelo que tem como originante, na modernidade, o Descartes, lá nas suas meditações metafísicas. E o que faz o Descartes nas suas meditações metafísicas? Ele coloca perguntas que excedem os limites da experiência. Então, fazer metafísica é colocar perguntas que excedem os limites da experiência. Me dá um exemplo. Deus existe? Esse é um exemplo. Essa é uma pergunta metafísica. É uma pergunta que o Descartes se coloca lá nas meditações metafísicas. Deus existe? Vitor, mas essa é uma pergunta empírica. Dá para eu provar empiricamente a existência de Deus? Não dá, não. Por definição, Deus é um ser não empírico. Por definição. Por que, Vitor, por definição, Deus é um ser não empírico? Porque seres empíricos morrem. E, por definição, Deus é eterno. Um ser eterno não pode, portanto, ser empírico. A empiria é um limite para a eternidade. Portanto, você não pode provar empiricamente a existência de um ser que não é empírico. Percebe? Investigar a existência de um ser como Deus, cuja natureza não é empírica, não pode ser por meio empírico. Essa é uma pergunta metafísica. Nesse sentido aqui, racionalista. Percebe? Então, metafísica é um procedimento de colocar perguntas que excedem os limites da experiência. Isso é metafísica nesse sentido aqui. Metafísica, portanto, pretende ser um conhecimento puramente racional. Ou seja, um conhecimento com base na razão pura. O que é um conhecimento com base na razão pura? É um conhecimento que não faz uso de recursos empíricos para se estabelecer. Me dá um exemplo. A matemática. Mas, Vitor, eu escrevo a matemática no meu caderno. Sim, uma coisa é o modo como você aprende, outra coisa é o modo como ela se dá de fato. Se não houvesse cadernos, se não houvesse computadores, ainda assim os raciocínios matemáticos se estabeleceriam. O raciocínio matemático não é um raciocínio empírico só porque você escreve ele. Esse é o modo como você tem acesso a ele. Mas o raciocínio da matemática em si é puro. Percebe? É puro. O π, né, o número π, não é o número 3,14. O 3, a vírgula, o 1, o 4 e a dízima que vai a partir daí é o modo como você representa o número π. Não confunda a representação com a coisa nela mesma, certo? Isso que você está vendo aqui é o Vitor ou é a representação do Vitor? É claro que é a representação do Vitor, porra. Você está diante de uma tela, seja de celular, seja de computador, seja de televisão. Não sou eu que você está vendo, você está vendo a minha representação. Eu não sou desse tamanho que você está vendo. Eu sou muito maior. Ou se você está vendo num telão, eu sou muito menor. Percebe? Não confunda a representação da coisa com a coisa. Do mesmo modo, não confunda o fato de você escrever matemática com a matemática. A matemática se dá por raciocínios puros. Puros. Certo? Então, a metafísica é um procedimento de colocar perguntas que excedem os limites da experiência e ela se pretende um conhecimento puramente racional. Certo?
E, portanto, ela pretende estabelecer um conhecimento universal e necessário com base na razão pura. É possível isso? Estabelecer um conhecimento universal e necessário, tipo a física newtoniana faz, quando ela estabelece a lei da gravitação universal. É um conhecimento universal e necessário. A metafísica pode dizer conhecimentos assim com base estritamente na razão pura? Será? Dá. Essa é a perplexidade diante da qual a gente está. Entendeu? Entendeu? A Carla pergunta, a matemática é metafísica? Não. Não. A matemática é um exemplo de uso da razão pura. Certo? A matemática é um exemplo de uso da razão pura. A matemática não é metafísica. A matemática é matemática. A metafísica fala da realidade no seu aspecto mais fundamental. A matemática fala de números, de expressões, de figuras geométricas. Entende? O que diferencia uma da outra, ainda que as duas utilizem a razão pura, é que elas se destinam a objetos diferentes. O objeto da metafísica é a realidade como um todo. O objeto da matemática, números, né? Figuras geométricas. Certo? Certo? É isso? É isso? Guilherme, a ciência versa sobre fenômenos que são passíveis de reprodução por qualquer experimentador, onde um conhecimento universal e necessário? Não. Não. Olha, só fixa o conceito de ciência para o Kant. Não tenta viajar para além do que para além do que o Kant está dizendo, tá? Ou seja, não tenta relacionar com o que a gente entende por ciência hoje, tá bom? Fixa só o que o Kant está entendendo por ciência. Ciência é o conhecimento do universal e do necessário, certo? Por aqui, por aqui. Para por aqui, certo? Para por aqui. Senão você vai viajar. Aí você vai fazer as conexões e você não vai entender o que você precisa entender, tá bom? A Carla falou, mas a matemática é uma ciência. Sim, a matemática é um tipo de ciência, a depender da concepção de ciência da qual você parte. Sim. Tá bom? Certo? Então vamos. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer agora o seguinte. Entender qual que é o problema de fato do Kant. Qual que é o problema de fato do Kant? E o problema do modo como ele coloca é essa pergunta. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Tá? Vamos tentar entender isso. Nós já entendemos que o conhecimento a priori é um conhecimento universal e necessário. Ou seja, é um conhecimento que independe de espaço e tempo, é um conhecimento que não pode ser de outro modo. É um conhecimento universal e necessário. Mas vamos investigar ainda mais o que significa necessidade? A maneira mais consolidada de entender o que é necessidade é entender o que é uma necessidade lógico-formal, no âmbito da matemática, no âmbito da lógica. O que é uma necessidade lógico-formal? Vamos tentar entender isso. Uma necessidade lógico-formal é uma conexão, seja entre dois objetos, seja entre dois eventos. É uma conexão cuja negação implica contradição. Em termos matemático-lógicos, é isso. Necessidade é uma conexão que, se você nega, você cai numa contradição. Entende isso? É uma conexão que, se você negar, dá numa contradição. Isso é uma necessidade. Para você entender plenamente isso, você precisa entender algumas coisas antes. Entenda, portanto, aqui o que é princípio da não contradição. O princípio da não contradição é o princípio da lógica clássica de que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Por exemplo, dizer A não é A é uma contradição. Dizer chove e não chove é uma contradição. O princípio da não contradição diz que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. É um princípio racional. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Você não pode dizer A não é A, porque isso fere o princípio da não contradição. Você não pode dizer chove e não chove, porque isso fere o princípio da não contradição. Ah, Vitor, mas eu posso dizer chove no Brasil e não chove em Portugal. É, porque você não leu o princípio da não contradição inteiro. Sob o mesmo aspecto, ao mesmo tempo. Se você fala que chove no Brasil e não chove em Portugal, você não está dizendo sobre o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Você está dizendo sobre aspectos diferentes.
que o princípio da não contradição diz é sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Você não pode dizer chove e não chove. Certo? É isso. Outra coisa que você precisa saber. O que é possível? Possível é algo que não implica contradição. Possível é algo que não implica contradição. Não implica contradição? É possível. E o que é impossível? Impossível é algo que implica contradição. É o contrário de possível. Agora você está capaz de conhecer o que é a necessidade lógico-formal. O que é necessário do ponto de vista lógico-formal? Necessário do ponto de vista lógico-formal é algo cuja negação é impossível. Ou seja, implica contradição. Necessário é algo que, se você nega, você cai numa contradição. Em termos abstratos, você entendeu o que é necessário? É algo que, se você nega, cai numa contradição. Vou te dar um exemplo do que é isso. Necessidade lógico-formal, conexão cuja negação implica contradição. Exemplo. Um triângulo tem 3 lados. Eu estou conectando o triângulo a 3 lados. Um triângulo tem 3 lados. Vitor, isso representa uma necessidade lógico-formal? Sim. Se você nega isso aqui, você cai numa contradição. Se você disser assim, ó, é falso que uma figura geométrica de 3 lados tem 3 lados. Isso é uma contradição. Se ela é uma figura geométrica de 3 lados, que é só a definição de triângulo, né? Eu só troquei a palavra triângulo pela sua definição. Se eu disser que é falso que uma figura de 3 lados tem 3 lados, olha, eu estou me contradizendo. Eu estou dizendo que A não é igual a A. Eu estou dizendo chove e não chove. Percebe? Um triângulo tem 3 lados é uma conexão que implica uma necessidade lógico-formal. Se eu negar, eu caio em contradição. Se eu negar, eu caio em contradição. Percebe? Entende? Então, isso estabelece que é possível o conhecimento necessário lógico-formal com base apenas na razão pura. Por que é possível um conhecimento lógico-formal necessário com base na razão pura? O exemplo que eu dei não precisa do mundo empírico. Um triângulo não é empírico. Um triângulo é uma figura geométrica. No mundo empírico eu posso ter coisas com semblante triangular, mas eles não são triângulos a rigor. Então, com base nisso, é possível o conhecimento necessário lógico-formal com base apenas na razão pura. A matemática demonstra isso. Consequentemente, é possível um conhecimento a priori. Conhecimento a priori necessário universal. Mas olha, é esse tipo de conhecimento a priori que basta para fundar a física e a metafísica? É só o conhecimento a priori do tipo um triângulo tem 3 lados? É esse tipo de conhecimento a priori que basta para fundar a física e a metafísica? É uma pergunta. Quando a física e a metafísica, querendo estabelecer conhecimentos a priori, universais necessários, elas falam frases parecidas com essa? Parece que não. Se a metafísica quer ter algum êxito, e a física também, ela não pode se limitar a enunciados do tipo um triângulo tem 3 lados. Enunciados como esse são chamados por Kant de juízos analíticos. Veja, quando a metafísica fala sobre a realidade, ela fala frases que vão para além de serem frases tautológicas. Você sabe o que é uma tautologia? Uma tautologia é quando você enuncia uma frase e essa frase diz o óbvio. Isso é o modo como a gente utiliza tautologia na língua comum, né? Tautologia é quando você fala uma coisa óbvia. Em termos lógico-formais, uma tautologia é quando você se limita a expressar o significado de uma coisa, mas esse significado já estava contido na coisa. É como se você dissesse assim, solteiro é não casado. Você acabou de dizer uma tautologia. Você só explicitou o significado do termo. Você não disse nada novo sobre ele. Solteiro é não casado. Você conectou duas coisas. De um lado, solteiro. De outro lado, não casado. Conectou. Mas você não disse nada novo. Você disse uma tautologia. O que você disse da coisa já estava contido na coisa. Certo? Parece que os enunciados da metafísica e da física não são desse tipo. O que a metafísica diz sobre a realidade? Vamos pegar a metafísica aristotélica, né? O que a metafísica diz sobre a realidade?
Olha, a metafísica diz sobre a realidade, por exemplo, que a realidade é composta de substâncias e atributos. Ela diz sobre a realidade que o conhecimento é o conhecimento das causas. Ela diz sobre a realidade que o bem é aquilo que reside no meio termo entre duas ações viciosas. Ela diz sobre a realidade que o sentido da vida é ser sumamente virtuoso. O que a física diz sobre a realidade? A física diz que, dadas determinadas condições de temperatura e pressão normais, a água ferverá a 100 graus Celsius. Todas essas afirmações sobre a realidade são universais e necessárias, ou pelo menos têm a pretensão de ser. Elas não são meramente tautológicas, percebe? Elas não só meramente emitem o significado do termo sobre o qual elas falam. Elas não são do tipo, todo triângulo tem 3 lados, todo solteiro é não casado. Certo? Elas são de outro tipo. Elas são de outro tipo. Então, ainda que todo solteiro é não casado seja um conhecimento a priori, universal e necessário, é válido na Grécia Antiga, é válido na Idade Média, é válido hoje, será válido daqui a 3.000 anos. Tá? Conhecimento necessário universal. Não tem como solteiro ser não casado. Ele é necessariamente não casado, ou seja, é um conhecimento universal e necessário, é um conhecimento a priori. Ainda que esse seja um conhecimento a priori, não parece ser esse o tipo de conhecimento a priori que a metafísica e a física reivindicam. Parece ser outro. Parece ser outro. Percebe isso? Que outro é esse? Que não se parece com esse conhecimento a priori típico do todo triângulo tem 3 lados, todo solteiro é não casado. Vamos tentar investigar isso? Vamos tentar investigar isso? Ó, se a metafísica quer ter algum êxito, ela não pode se limitar a enunciados do tipo um triângulo tem 3 lados. Enunciados como um triângulo tem 3 lados são chamados de juízos analíticos. Vamos entender o que é um juízo analítico. Primeiro, o que é um juízo, né? Um juízo é um enunciado do tipo A é B, em que A é um sujeito e B é um predicado. Vitor, aula de gramática. Putz, eu fugi do colégio porque eu odiava. Calma, calma. É simples, é mais simples do que você imagina. Juízo. Enunciado do tipo A é B, em que A é um sujeito e B é um predicado. Por exemplo, o céu, A, é azul, B. O mar, A, é verde, B. O vento, A, é úmido, B. Isso é um juízo. Percebe? Isso é um juízo. Então, toda vez que você junta um sujeito a um predicado, você tem um juízo. Esta aula, A, é esclarecedora, B. Então, um juízo. A é B. Percebe? Juízos são de dois tipos. Juízos podem ser sintéticos ou analíticos. O que é um juízo sintético e o que é um juízo analítico? Vamos lá. Primeiro, o que é um juízo analítico? Vamos tentar investigar o que é a análise. Análise é uma operação lógica feita pelo juízo quando B já está contido no conceito de A. A análise indica que um juízo não é informativo quanto ao sujeito sobre o qual faz afirmações. Por exemplo, triângulo é uma figura geométrica de 3 lados. O que é A? Triângulo. O que é B? Figura geométrica de 3 lados. Dizer que triângulo é uma figura geométrica de 3 lados acrescenta alguma coisa a triângulo? Não. Só explicita o seu sentido. Solteiro é não casado. Dizer A, solteiro, e B, não casado, B, acrescenta alguma informação a A? Não. Apenas explicita o seu significado. Corpo é extenso. Dizer A, corpo, e B, extenso. Dizer que extensão é uma característica do corpo é acrescentar informação? Não, esse é o conceito de corpo. Esse é o conceito de corpo. Corpos são extensos, entidades não corporais não são extensas. É a definição. Então, nota, uma análise é uma operação lógica feita por um juízo quando B já está contido no conceito de A, de modo que dizer B de A não é acrescentar informação alguma, é só explicitar o seu significado. Esse é um tipo de juízo. E você percebe que juízos analíticos são universais e necessários. Né? Eles valem em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer tempo. Tem que ser assim, não pode ser de outro modo. Mas eles são, apesar de a priori, universais e necessários, eles não acrescentam informação, né? Logo, os juízos da metafísica e da física não podem ser analíticos.
tão somente. Porque física e metafísica pretendem acrescentar informação sobre o mundo de que falam. Elas não pretendem apenas explicitar o significado dos termos. Entende isso? E o que é um juízo sintético? Vamos entender o que é síntese, né? Síntese é uma operação lógica feita pelo juízo quando B não está contido no conceito de A. A síntese indica que um juízo é informativo, portanto, quanto ao sujeito sobre o qual faz afirmações. Por exemplo, Vitor é professor. O prédio é composto por 3 andares. A cédula de dinheiro é redonda. Entende? Dizer A, Vitor, B, professor, e que B é dito de A é acrescentar uma informação a A, né? Ou seja, ser professor, B, não está contido no conceito de Vitor. O conceito de Vitor não é ser professor. Ser professor é contingente de Vitor. Vitor poderia ter sido construtor de casas. Vitor poderia ter sido, né? Poderia ter sido juiz. Vitor poderia ter sido biólogo. Vitor poderia ter sido bibliotecário. Dizer que Vitor é professor é acrescentar informação a Vitor. B aqui não está contido no conceito de A. Isso é um juízo sintético. O prédio é composto por 3 andares. A é prédio, B, composto por 3 andares. Olha, dizer composto por 3 andares é acrescentar informação a A. O conceito de prédio não comporta ser de 3 andares. Há prédios de 20, de 50, de 100, de 2. Dizer que é de 3 andares é acrescentar informação, juízo sintético. Percebe? Parece então que os juízos sintéticos são aqueles que acrescentam informação. A é B e B, porque não está contido no conceito de A, acrescenta informação sobre A. Parece, portanto, ser esse o tipo de juízo que tanto a física quanto a metafísica querem. Elas querem olhar para o mundo e enunciar juízos sintéticos, ou seja, juízos que acrescentam informação. Consegue perceber isso? Juízos que acrescentam informação. Só que tem um problema, né? Qual que é a grande questão aqui? Qual que é o grande problema aqui? Ora, acompanha comigo o raciocínio. Vou colocar aqui. Tanto física quanto metafísica não podem se limitar a estabelecer juízos analíticos, né? Elas pretendem acrescentar informação sobre o mundo. Apesar de serem todos a priori, ou seja, os juízos analíticos, eles são todos a priori, são universais necessários, eles não são informativos, né? Por isso que a física e a metafísica não podem se contentar com eles. Ora, mas física e metafísica almejam não só o que é fornecido por juízos a priori, ou seja, física e metafísica almejam universalidade e necessidade, mas elas também almejam aquilo que é fornecido pelos juízos sintéticos, ou seja, informatividade. Informatividade. Elas querem o melhor dos dois mundos, né? Elas querem universalidade, necessidade e informatividade. No entanto, o problema já foi contemplado por nós. Um conhecimento necessário, ele não pode ser fundado na experiência. Ou seja, ele precisa ser a priori. E parece que os juízos sintéticos, todos dependem da experiência. Todos dependem da experiência, não é? Quando eu digo Vitor é professor, eu preciso conhecer empiricamente Vitor. Quando eu digo o prédio tem 3 andares, eu preciso conhecer empiricamente o prédio. Parece que juízos sintéticos, aqueles que acrescentam informação, parecem depender da experiência. Não parecem? E de fato, é isso. E de fato é isso. Só que, tanto ciência quanto metafísica querem o melhor dos dois mundos. Elas querem ser universais necessárias, característica dos juízos a priori, mas elas também querem ser informativas, características dos juízos sintéticos. Dá? Se esse é o caso, se elas querem isso, então o que acontece quando um conhecimento é necessário? O conhecimento da ciência e da metafísica tem essa pretensão, né, de ser necessário e universal, mas ele não pode ser baseado exclusivamente no âmbito lógico formal. Ou seja, parece que o conhecimento que a ciência, a física e a metafísica querem não é exatamente um conhecimento lógico formal. Dito de outro modo, existe uma fonte de necessidade, já que elas querem que o conhecimento delas seja necessário e universal. Existe uma fonte de necessidade que não seja estritamente baseada naquele princípio da contradição? Esse sim, baseado só no âmbito lógico formal.
Existe outro tipo de necessidade que não seja esse? Porque me parece que a necessidade é única e exclusivamente até agora desse âmbito. Lembra que necessidade é uma conexão cuja negação implica contradição. Por isso que dizer triângulo tem 3 lados é uma necessidade. Porque se você nega isso, você entra em contradição. Você diz que uma figura de 3 lados não tem 3 lados, mas isso é contraditório. Mas esse tipo de juízo, que é o juízo analítico, parece não ser o juízo da ciência e da metafísica, da física e da metafísica. A física e a metafísica não se limitam a dizer todo triângulo tem 3 lados, todo solteiro é não casado. Elas querem dizer outros tipos de juízos, que parecem se referir ao mundo empírico. Ora, mas o mundo empírico não é regulado pelo princípio da não contradição, como parecem ser esses juízos analíticos aqui. Entende? Existe, então, outro tipo de necessidade que não seja estritamente baseada no princípio da contradição? No princípio lógico formal? A pergunta central, então, é: como são possíveis juízos ao mesmo tempo sintéticos e a priori? Como são possíveis ao mesmo tempo juízos informativos e universais e necessários? Que até agora parece que todo juízo que é universal e necessário é uma tautologia. Ele segue o princípio da não contradição. Se não foi contraditório, ele pode, mas exemplos que seguem só o princípio da não contradição parecem ser tautologias. É possível um juízo que é sintético e a priori? E parece ser o juízo da ciência e da metafísica, da física e da metafísica? Entende? E veja, não é só um problema filosófico, é um problema físico, não apenas metafísico. Por quê? E a física não busca reduzir o universo a um conjunto de leis? Não é exatamente assim que a física opera? A física newtoniana? Ela identifica um conjunto de leis que explicam os fenômenos, universal e necessariamente. Ora, uma lei estabelece uma relação universal e necessária entre esses fenômenos. Só que essa relação universal e necessária, ela se funda num princípio, que é o princípio da causalidade, né? Como é que eu estabeleço que dois fenômenos, dois eventos, dois objetos têm uma conexão necessária entre si? Porque eu estou pressupondo que o princípio da causalidade existe. Dado uma causa, um efeito se seguirá. Mas desde Hume, pelo menos, né? Desde Hume, pelo menos, o princípio da causalidade não é tão certo assim. É ou não é? O funcionamento da natureza pressupõe o princípio da causalidade, mas o Hume levou a gente a concluir que o princípio da causalidade não é da mesma natureza, por exemplo, do princípio da não contradição. Dizendo de outro modo, o princípio da causalidade não é estabelecido com base no âmbito lógico formal apenas. O princípio da causalidade é estabelecido no âmbito empírico. Vale dizer, negar o princípio da causalidade entre dois eventos não leva a uma impossibilidade lógica. Portanto, o princípio da causalidade entre dois eventos não é logicamente necessário. Entende? Eu posso passar a vida inteira estabelecendo um nexo causal entre o evento A e o evento B, e esse evento causal no futuro pode não acontecer mais. Por quê? O que eu digo que é a causalidade não é um elo de necessidade. Como dizia Hume, é um elo de hábito, que leva a uma crença de que experiências passadas conduzirão a experiências futuras. Entende? É isso. Se a ciência inteira se baseia no princípio da causalidade, ora, esse princípio da causalidade não é um princípio lógico formal? Em que se funda ele? Tem como salvar a causalidade? Se a física se funda nesse princípio, e se tal princípio não se baseia estritamente na razão pura, mas sim na empiria, o que a gente deve fazer? Em síntese, como é que é possível estabelecer juízos sintéticos a priori? Ou seja, aqueles enunciados sobre a realidade que são universais, que são necessários, mas eles também são informativos. E, portanto, eles não se baseiam exclusivamente no âmbito lógico formal. Como é possível um juízo sintético a priori? Como é possível? Esse é o grande problema kantiano. Essa é a grande questão. E estabelecer a possibilidade de um juízo sintético a priori é salvar aquela ideia de ciência que o Kant tem. Ciência é o conhecimento do que é universal e necessário. Se não for o conhecimento do que é universal e necessário, não é ciência.
Não é ciência. Ora, a ciência, ela não se limita a emitir juízos analíticos, que são esses juízos tautológicos, que apenas explicitam o significado do termo. Todo solteiro é não casado, todo triângulo tem 3 lados. Não. Esses juízos podem até ser universais necessários, a priori. Mas eles são analíticos, eles não são informativos. O que a ciência reivindica é emitir juízos sintéticos, informativos e a priori, e universais necessários. Só que parece que todos os juízos sintéticos não podem ser a priori. Por que eles não podem ser a priori? Porque me parece que juízos sintéticos se baseiam na experiência, na empiria. E tudo aquilo que é baseado na empiria não pode ser universal e necessário. No entanto, a ciência e a metafísica reivindicam juízos sintéticos a priori. É possível emitir juízos sintéticos a priori ou não? Se não for, nem a ciência nem a metafísica são possíveis. Naqueles moldes lá. Enquanto campos do conhecimento que têm a pretensão de serem universais necessários. Elas não são possíveis. Elas são quimeras, elas são invenções humanas, elas são devaneios de pessoas que não têm nada para fazer. São possíveis ou não? Entende? Entenderam a formulação do problema? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Paulo do Carpe, não percam os próximos capítulos. Eu quero saber se vocês entenderam ou não entenderam essa bagaça, pô. Vitor, sim, eu entendi. Vitor, não, eu não entendi por causa disso. Repete. Eu repito. Wood Soares, a questão do imperativo categórico e hipotético... Não, calma. Imperativo categórico e hipotético é crítica da razão prática, fundação da metafísica dos costumes. Tá pra lá. A gente tá antes. Mas a gente vai chegar lá. Mas não agora. Entretenimento imperativo, não, tô conversando. Sim. Em resumo, a ciência não é confiável. Não, André, não. Claro que não. Não foi essa a conclusão que nós chegamos. Porque você já está dando uma resposta. Eu não estou dando a resposta. Eu estou formulando o problema. Eu quero saber se você entendeu o problema, não se você deu a resposta. Você entendeu o problema? Por que eu estou atrás de um juízo sintético a priori? Porque a concepção de ciência da qual eu estou partindo é a ciência que é um conhecimento universal e necessário. Ora, mas para ser um conhecimento universal e necessário informativo, eu não posso me limitar a dar tipos de conceitos estritamente matemáticos, lógico-formais. Todo triângulo tem 3 lados, todo solteiro não casado. Eu preciso dar emitir juízos sintéticos, informativos. Só que juízos sintéticos parecem ser empíricos, e a empiria não fornece necessidade de universalidade. Entende? Essa coisa. Entende? Vou ter que ver desde o começo, estou boiando. Tranquilo, assiste quantas vezes for necessário no tempo que a aula estiver disponível. Depois ela é exclusiva para os Joões de Barro. Ricardo Sena, Vitor, eu acho que entendi. Boa. Paula, sim. Pablito, Kant quer o melhor dos dois mundos. Não é Kant. Não é Kant. O que o Kant está constatando é que tanto metafísica quanto física querem o melhor dos dois mundos. O Kant está investigando se isso é possível, não é que ele quer. Percebe? A física e a metafísica querem. O papel do Kant é investigar. É possível? É possível? Joaquim, diga para compreender melhor. Assuma como premissa não que o que temos como ciência hoje. É isso. Boa. Ótima dica. Para você compreender a formulação do problema kantiano, você tem que entender a ciência na concepção dele. Ciência é conhecimento do que é universal e necessário. Não é o que nós entendemos por ciência. Entende? Boa dica. Pedro, entendi o problema, mas não enxergo um desenvolvimento e resolução. Calma, aula que vem, né? Fabrício, acho que o grande desafio é manter o foco na época em que foi levantada a questão. Não, o grande desafio é manter o conceito. O conceito. É isso. Se você estiver querendo dizer com isso o foco na época, né? O conceito, então você está certo. Estou com você. Mas é isso, esse é o desafio. Entende o problema nos termos do problema, né? Não fica querendo viajar para o que você acha que é. Entende o problema primeiro. Lembra? Cara, um dos grandes princípios que eu não canso de propagar para vocês é uma tríade. Vocês lembram disso, né?
A atitude filosófica da qual eu parto são 3 pontos, sendo que o terceiro se desdobra em 3 também. Dalmatzen, Epoché e Aufhebung. Dalmatzen, se abrir pro assunto. O que é isso, basicamente? É você entrar na arena dizendo assim, olha, eu posso estar errado. Se você entra na arena dos estudos, da conversa, assumindo que você pode estar errado, você se abre. Se você já entra dizendo assim, não, eu tô certo, eu vou provar meu ponto. Fudeu, acabou. Você não vai aprender nada. Vai ser um chato querendo provar o seu ponto. Dalmatzen, espanto, abertura. Segundo, que é o que eu tô querendo que vocês identifiquem aqui. Você vai calar sua boquinha enquanto você não entender. Percebe? Suspensão no juízo. Epoché. Cala sua boca enquanto você não entendeu. Vitor, você está sendo grosseiro. Eu não estou sendo grosseiro, estou sendo enfático para você entender. Sendo enfático. Que é, olha, enquanto você não entendeu, não se pronuncia, criatura. Espera. Estuda mais. Lê mais. Busca mais fontes. Pergunta. Suspende o juízo. Epoché. O terceiro ponto, Aufhebung, aí é o ponto que você vai se pronunciar. O que é Aufhebung? É uma palavra que significa 3. Significa negar, conservar e elevar. Aí você vai ver o que não faz sentido. Aí você vê o que faz sentido. E aí você vai fazer um esforço para levar a questão para outro lugar. É levar. Mas tudo começa com abertura. E se eu estiver errado? Você se abre. Depois você suspende o juízo. Porra, eu não vou me pronunciar porque eu ainda não sei se eu entendi. Vou entender. Aufhebung. Ah, agora eu já posso negar. Não faz sentido. Conservar. Putz, isso aqui. E elevar. E se a gente for assim? Entende? É isso. Não se esqueçam disso. É o princípio básico da postura filosófica do núcleo, tá? Básico. Se você é beija-flor ou João de Barro, você cultiva isso. É um presente da nossa comunidade aqui. Explica muito bem, mestre. Porra, valeu. Obrigado. Tá difícil, tenho que escutar umas 10 vezes. É isso, você tá na etapa da epoché. Você tá na etapa da suspensão do juízo. Porra, eu tenho que entender. Ou você, com o que você se depara na realidade, você entende de primeira. Às vezes vocês têm que se lembrar, não esquecer. Se lembrar disso, cara, assim. Porra, a relação que nós constituímos com a realidade não é uma relação de entendimento 100% o tempo inteiro. Não é só a relação que a gente estabelece com a filosofia, percebe? Quando você encontra uma pessoa, você não conhece ela no primeiro encontro. Quando você chega num local geográfico, você não conhece aquele local de primeira. Entende? A vida é assim. Por que na filosofia vocês ficam incomodados quando isso acontece? Ah, mas eu não entendi de primeira, não é pra mim não. Porra, a vida é assim. A vida é assim. Quando você se dá conta que a vida é assim, você tem que se deter por algum tempo pra compreender de fato, você percebe que não tem nenhum problema com você quando você não entende algo difícil. Esse é o processo de aprendizado. De algum modo, o processo de aprendizado passa por você se sentir desconfortável porque você ainda não sabe aquilo. Isso é normal. Não é o problema com você. Tira esse peso das suas costas. Tá? O que mais? Vitor, juízo sintético parece uma grande contradição. Não, calma. Juízo sintético é fácil. O juízo sintético, a priori, é difícil. Viu, Davi? Juízo sintético é Vitor é professor. Isso é um juízo sintético. Não tem nenhuma contradição aí. Esse microfone é da cor preta. Juízo sintético. Eu estou juntando um A e um B. Esse B acrescenta informação ao A. Juízo sintético. Essa caneca é branca. Juízo sintético. Essa caneca A é branca. B é branca, acrescenta informação à caneca. Não tem nada de contradição aí. O que é difícil é o juízo sintético a priori, galera. Juntem a priori e a posteriori, sintético-analítico. Nota? É importante. Professor Carlos César, os juízos sintéticos a priori sempre terão que produzir informações novas sobre a realidade? Sim. Essa é a definição de ser sintético. É a informatividade. Se não for acrescentar informação, é analítico. Juan,
Eu entendi, professor. Já havia visto uma aula antiga de Kant também. Achei uma certa semelhança com o que os existencialistas falam sobre a liberdade pura, ontologia, condição, situação do homem. Tem a ver, sem dúvida. Fui apressadinha. Me desculpe, professor. Valeu, André. É isso mesmo. É isso. Tamo juntos. Sam. Professor, se a natureza é independente do homem, então o ser humano só compreende a mesma, então ela é única e universal? Eu não entendi a pergunta, deixa eu ler de novo. Professor, se a natureza é independente do homem, então o ser humano se compreende a mesma, só compreende a mesma, então ela é única e universal? Não entendi. Nota, Sam, o Kant não está falando da realidade ainda. Ele está falando do modo como nós apreendemos a realidade. Não é a natureza que é universal e necessária, ainda. É os juízos que nós utilizamos para falar sobre a natureza que são universais ou necessários. Percebe? Não é essa caneca que é universal e necessária. É o juízo. Essa caneca é branca que é universal e necessária. Portanto, eu estou me referindo a um enunciado linguístico e não a um objeto. Eu estou me referindo a um enunciado e não à natureza. O que é universal e necessário é esse enunciado e não a natureza. Percebe? Talvez isso te ajude a compreender melhor. Fico ansioso quando não entendo de primeira. É isso. Faz parte. A ansiedade não é uma patologia mental. Entendam isso. O excesso de ansiedade é. Agora, ansiedade, medo, desconforto, dor, isso tudo faz parte da condição humana, gente. Isso tudo faz parte da condição humana. Você não precisa se sentir mal porque você está ansioso. Sentir mal nesse sentido, nossa, tem algum problema comigo. Não. Você não tem uma patologia porque você é ansioso. Ansiedade é normal, faz parte. É assim que o nosso organismo lida com a realidade. Qual o problema disso? Nenhum. Nenhum. Lida bem com isso, se aceita. Faz parte do processo. Putz, tô ansioso. Que legal, tô ansioso. Não espero a hora de entender esse negócio. Pronto, acabou. É isso. Edson, saber que na Lua a gravidade é menor que na Terra, sem nunca ter ido lá, seria um juízo sintético a priori? Seria um juízo sintético a priori? Saber que na Lua a gravidade é menor? Sim. Sim. Acho que sim. Acho que sim. Ou seja, fazer uma inferência do comportamento de algum lugar no universo sem nunca ter ido nesse lugar no universo é um juízo sintético a priori. Sim, é um exemplo. Entretenimento. Me pareceu que tudo é não contraditório. O que pode ser contraditório, então? O que pode ser contraditório é dizer que algum solteiro é casado. Isso é contraditório. A definição de solteiro é ser não casado. Se você diz que algum solteiro é casado, você acabou de entrar numa contradição. Entende? É uma contradição. Fabrício, ouvir a aula de Kant e ler Kant dá vontade de chorar a posteriori. Mas vamos que vamos. Cara, aceitem a condição do desconforto, meus amigos. Se vocês querem uma lição de vida nessa aula, aceitem esta. O desconforto faz parte do aprendizado, meus amigos. Não queiram que uma aula seja divertida, seja alegre, seja reconfortante o tempo inteiro. Isso é um engano. Isso é um engano. Isso é um engano que destrói a sua inteligência. Essa exigência de que as aulas sejam dinâmicas, sejam alegres, que não causem desconforto, que sejam suaves, isso destrói a sua inteligência. A sua inteligência só se forja na dificuldade. As conexões neuronais só acontecem quando você sente alguma dificuldade de entender um negócio. Quando você entende muito rápido, você esquece muito rápido. O desconforto faz parte. É por isso que eu tenho tanta aversão a quem diz eu gosto de tornar o aprendizado leve. Nota, vocês me veem trabalhando como professor aqui. Vocês sabem que eu não sou o babaca que fala em alemão, em latim, em inglês só para mostrar que eu sei falar. Eu não sou o babaca que utiliza jargão só para utilizar o conhecimento que eu sei que eu tenho. Eu não dificulto a vida de ninguém. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer que tudo seja fácil. Não.
Não. Claro que não. Alguma coisa vai ser difícil. Pelo simples fato de que você não sabia disso antes. E que você não está acostumado a fazer conexões complexas e abstratas. É simples assim. Lidem bem com o desconforto. Aceitem o desconforto. O desconforto faz parte do processo. Não significa que você está sendo abusado porque você está desconfortável quando não está entendendo de primeira um assunto. Percebe? Ah, olha só, olha só, olha só. No FIC, é o professor Alessandro, Núcleo de Lógica e Filosofia da Ciência. No FIC, é um núcleo de estudos da universidade da qual eu vim, né? Da Federal Rural do Rio de Janeiro. Faz parte lá o professor Alessandro. Da outra vez que ele comentou era ele. Talvez seja ele também. Mas talvez seja o professor Robson Guitarrari também. Se for, que orgulho, professor. Muito obrigado por você assistir a essa aula, viu? Espero que eu não tenha falado muita besteira. Pablito, estudamos fenomenologia, existencialismo e o pessoal não entendeu a tensão e a angústia. É isso, né? É isso. Tensão e angústia faz parte do processo, cara. Alessandro, o Alessandro colocou assim. Abração, viu? Abração. Obrigado por assistir essa aula. Bom, gente, o problema está desenhado, tá? Esse é o desenho do problema. Se você considerou que essa aula foi boa, se você considerou que essa aula te ajudou, considere fazer parte do núcleo. Considere ser um João de Barro. Considere construir a casa junto com a gente. O núcleo é composto de pessoas como você. Não tem patrocínio. É você que patrocina o núcleo. É menos de uma pizza por mês. Entra lá. Mais de 20 cursos distribuídos em 5 trilhas. Quem sabe o professor Alessandro vem dar aqui um curso de lógica um dia desses, aqui com a gente. Ou faz uma live com a gente sobre lógica. Pô, ia ser um prazer, professor. Certo? Professor, tem o Kant da edição dos Pensadores da Nova Cultural. Da Abril, né? Dos Pensadores, é isso que você está falando? Sim, recomendo. Eu tenho ela aqui também. A melhor edição é a edição de 79, na minha concepção, tá? 78 e 79. Que é quando a capa não é dura. É uma capa cinza. Cinza, bege, assim. É a melhor edição pra mim. Boa? Então tá. Assistam a aula de novo, caso seja necessário. Nos vemos aula que vem. A aula que vem a gente vai para a solução do Kant. E aí? Juízos sintéticos a priori são possíveis? Se são, como? Se são, como? Bora ver. Abraço, beijo. Tchau. Vou cuidar do Ulisses que tá querendo comer ou dormir uma hora dessa. Tchau, tchau.